Já. Muito bem, eu vou fazer uma série de vídeos agora para dar noções básicas do funcionamento do freio e condições para que, se você tiver vontade ou necessidade, você mesmo possa efetuar um reparo, uma revisão ou uma manutenção sem depender de mecânico. De todas as coisas que eu sempre fiz nos meus próprios carros em casa, o freio foi a última coisa que eu aprendi, porque eu tinha medo, naturalmente, porque se você vai mexer no motor e faz alguma coisa errada, o carro vai parar. Mas suspensão e freios normalmente é uma coisa que está envolvida a segurança. Então é uma coisa que eu só na verdade comecei a aplicar nos meus carros quando eu senti segurança absoluta. Por outro lado, depois que você aprende o funcionamento básico e você domina os procedimentos de manutenção, dificilmente você vai ter coragem de confiar esse serviço para outra pessoa. E no final acaba não sendo um serviço tão pesado quanto possa parecer, desde que você tenha o mínimo de conhecimento e as mínimas ferramentas necessárias. Então eu vou começar a mostrar as peças e o funcionamento básico do sistema de freios. Mostra aqui dentro. Então a primeira peça que eu gostaria de mostrar é essa daqui, que é o cilindro mestre do carro. Esse tubo que você está vendo aqui tem um reservatório de fluido lá em cima, no porta-malas. Aqui é a peça que é conhecida como cilindro mestre. Aqui, se você vê que existe um tubo que está saindo, ele vai lá para as duas rodas traseiras. Esse daqui, que ele sai da parte de cima, ele vem para a roda do lado do motorista. E existe um terceiro que sai ali atrás, que passa ali por cima, aqui ó, e que está indo para a roda do lado do passageiro. Então vai afastando para ir mostrando esse tubo. Esse tubo, deixa eu pegar a lâmpada aqui. Esse tubo de metal, ele é rígido e ele chega até aqui um suporte. Tá aparecendo o suporte? Mostra desse lado aqui. Ele chega até aqui um suporte, onde você encontra um tubo flexível. Por que tem que ter um flexível aqui? Porque quando você faz o movimento da roda, ele precisa oscilar de um lado para o outro. Então você tem que imaginar o seguinte: o cilindro mestre, ele vai funcionar como se fosse uma seringa quando você vai tomar a injeção. E dentro dessa seringa você imagina que existe o fluido de freio. E na saída dessa seringa aqui, ela tem 3 saídas na verdade. Uma para cada roda dianteira e uma para as duas rodas traseiras. Depois eu vou entrar em detalhes porquê disso. Vai passar por tubos flexíveis, um para cada roda, até que você vai chegar numa peça que está aqui, que ela vai funcionar e agir na verdade como se fosse uma seringa, só que num funcionamento invertido. No lugar de você apertar e pressurizar o fluido vai entrar e vai empurrar o pistãozinho para fora. Então, a nível de curiosidade, eu tenho um cilindro aqui na minha mão, desmontado. Aqui seria o furo de fixação dele, onde ele vai fixado nessa peça aqui do freio. Aqui é a peça que é conhecida como sangrador, que é por onde você vai tirar o fluido velho e colocar o fluido novo. Então aqui dentro é uma peça muito simples. Esse daqui já está usado. Então você vai ter um guarda-pó, você vai ter uma peça de alumínio. Uma peça de alumínio que vai te proporcionar... Será que eu vou conseguir tirar aqui? Devia ter tirado antes. Você vai ter uma peça de alumínio que vai ter a função de... que ela vai empurrar a sapata de freio aqui, nessa direção. Quando o fluido entrar aqui pelo furo central, ele vai encher esse cilindro. Dá para ver direito? Ele vai encher esse cilindro. Dentro desse cilindro você vai ter essa peça aqui. E essa peça ela vai ter duas guarnições de borracha, que elas vão segurar toda a pressão do óleo, do fluido, e empurrar essa pecinha. Tá certo? Então, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer que você tenha nessa peça em particular um vazamento de fluido. Se você tiver um vazamento de fluido, você vai notar que aqui vai estar tudo úmido. Vai estar tudo úmido, na verdade vai ter uma pasta preta aqui, porque vai juntar o fluido de freio com o pó que sai das lonas de freio. Então você imagina o seguinte: entra um fluido pressurizado aqui
porque você pisa no pedal de freio, ali você aciona como se fosse uma seringa no cilindro mestre. E aí quando você pisar, essa peça, esse pistãozinho vai querer sair e esse também. Então eles vão empurrar essas duas sapatas para fora. Eu não consigo simular o movimento com a mão, porque é muito duro. Ele vai empurrar as duas sapatas para fora. Quem vai fazer voltar quando você tirar o pé é a força dessa mola e dessa mola aqui, tá certo? Então aqui você tem a parte mecânica do freio, a parte de atrito, que eles vão pegar no tambor de freio, tá certo? Então até aqui dentro vem o fluido de freio. Então já que a gente começou da roda, vamos voltando para próximo do cilindro. Mostra aqui atrás. Aqui a gente tem o flexível de freio. Como que você vai poder inspecionar esse flexível? Você vai ter que verificar se ele não está rachado ou se ele não está úmido de alguma forma. Se ele tiver com alguma rachadura externa ou úmido de alguma forma, que você perceba que é como se ele estivesse suando o fluido, imediatamente você vai trocar ele. Dependendo do motivo que você estiver assistindo o meu vídeo, pode ser simplesmente por conhecimento, por curiosidade ou porque você precisa fazer uma revisão. Eu posso já te adiantar que se você estiver fazendo uma revisão no teu carro, provavelmente você vai fazer uma troca de lonas, eventualmente uma troca do cilindro da roda, que é muito conhecido como burrinho. E os flexíveis é uma boa manutenção preventiva, porque é uma peça relativamente barata. Então quais são os tipos de problema que você pode ter? Você pode ter um problema de vazamento de fluido no cilindro mestre. Aí você vai ter um pouco de fluido vazando ali próximo ao pedal. Você pode ter algum vazamento por alguma das conexões, que é, por exemplo, uma está aqui, vazamento pelo flexível e vazamento aqui interno no cilindro da roda. Dependendo do tipo de vazamento que você tiver e do local do vazamento, você vai ter que trocar outras coisas. Por exemplo, se você tiver um vazamento aqui, as duas lonas já estão condenadas. Você vai ter que trocar elas independente do nível de desgaste delas, porque elas já estão encharcadas de fluido e elas não têm mais a função que elas teriam antigamente. Elas não vão te proporcionar o mesmo freio de antes. Então, para que você consiga fazer a revisão, além de conhecer todo o procedimento, eu gostaria de mostrar algumas ferramentas que eu considero indispensáveis para que você tenha sucesso. Mostra aqui as minhas ferramentas. Essa ferramentinha, ela é própria para você soltar os conduítes do freio, que são aqueles caninhos que você vê aqui. Então ela tem uma abertura para que você coloque ela em torno da peça, e você consegue, praticamente com uma seção sextavada, você consegue fazer força na conexão sem espanar o sextavado. Ou seja, você vai fazer um serviço de primeira qualidade. Você vai precisar de uma outra chave para segurar o flexível. A dica é, se você for fazer uma desmontagem, por exemplo, você vai desmontar o flexível, a minha dica é, primeiro solta, o que você vai soltar, você não vai torcer jamais o flexível aqui, você vai travar ele aqui com essa ferramenta, tá certo? E você vai soltar a porca do conduíte, Quando você tiver que fazer essa operação, vai vazar fluido. Então você já se prepara e coloca um reservatório aqui embaixo para ele recolher o fluido e o fluido não cair no chão. Tá certo? Então eu estou apresentando de uma forma geral para que você tenha uma ideia do que você vai poder mexer e do que você vai poder substituir. Então você pode ter problemas desde o cilindro mestre, a tubulação, os flexíveis ou o cilindro da roda. Todos esses envolvem o fluido de freio. Então é uma coisa que qualquer uma dessas peças que você substitua, você vai ter que fazer a sangria do sistema logo na sequência.